Beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 164, Empreendedorismo na Periferia, transformando realidades com o programa Vai Tech. E para falar desse tema aqui no podcast hoje, eu e o Renato Gatti, a gente vai receber a Josi Santos, que é diretora do Instituto Coria. Josi, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, Renato. Oi, Gustavo, tudo bom? Estou bem. Feliz, inclusive, né, de ter sido convidada para essa conversa tão importante e tão necessária. Então, estou aqui na expectativa positiva para essa troca. Olá, Josi, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Gustavo, e olá todas as pessoas que estão aqui nos escutando. Vai ser um prazer, Josi, conversar sobre esse tema tão importante e muito gostoso, né, de conversar. Eu assumo que, de certa forma, fiquei bem empolgado, porque eu tive recentemente, né, uma matéria sobre empreendedorismo social, e casa muito com o tema. Então, acho que vai ter muita coisa para a gente poder discutir e aprender muito mais com você. E para a gente começar aqui, antes de entrarmos nas perguntas, Josi, a gente realmente traz uma rápida abertura, né, para contextualizar o tema aqui para os nossos ouvintes. Então, vou começar e já entramos com as perguntas aí para você. Bom, a criação de negócios sociais e o estímulo ao empreendedorismo nas periferias representa um caminho poderoso para promover o desenvolvimento econômico, inclusivo e a redução das desigualdades sociais. Essas iniciativas são fundamentais por diversos motivos que destacam sua importância no contexto atual, como empoderamento econômico, inclusão social, inovação local, economia local, impacto social e ambiental e a cultura empreendedora. A criação de negócios sociais, o estímulo ao empreendedorismo na periferia são estratégias, né, fundamentais para que essa inclusão econômica e social ocorra, impulsionando o desenvolvimento local, construindo uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável. E essas iniciativas não apenas geram impacto positivo nas comunidades, mas também contribuem para a construção de um ecossistema empreendedor mais diversificado e resiliente. E, bom, para a gente poder tratar, né, mais a fundo desse tema, que foi só uma rápida introdução, eu vou chamar a Josi, e para começar, Josi, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre você, né, e sobre o Instituto Coria também, antes de a gente entrar no programa, em todas as ações que ele traz de positivas aí para a sociedade. Perfeito, obrigada, Renato. Então, eu sou a Josi Santos, né, eu brinco que é meu nome artístico. Eu sou capixaba, né, nascida e criada ali no nosso cantinho do Espírito Santo. Eu sou administradora por formação, mas tenho essa vivência, né, há mais de 15 anos trabalhando com empreendedorismo social inclusivo, né, olhando especificamente para recortes da diversidade, como recortes étnicos, raciais, de gênero, e principalmente para territórios, né? E aí, nessa jornada de especializações, acho que é importante contar um pouco desse lastro, né? Eu vim como administradora, entendendo a necessidade de a gente repensar uma administração mais estratégica, mais sustentável e eficiente, e construo essa carreira, essa jornada, olhando para impacto social e sustentabilidade. E aí, né, em toda essa jornada profissional, hoje eu assumo a diretoria executiva do Instituto Coria, que aí, falando um pouco mais do Instituto Coria, é uma organização social sem fins lucrativos, tem como propósito, né, promover, então, o empreendedorismo e uma inovação mais diversa e inclusiva. O que a gente quer dizer com isso, né? Na prática, a gente quer justamente considerar esses públicos e essas pessoas que tradicionalmente não são consideradas nesses ambientes, e que em que as políticas públicas, as intervenções e as soluções dos programas não são intencionados, né, de forma afirmativa para essas pessoas. Então, tenho a honra de conduzir essa organização que nasce com esse propósito, em que a gente tem no nosso portfólio, né,
um orgulho de ter programas que olham para o desenvolvimento de negócios liderados por pessoas diversas, sejam elas mulheres, periféricas, pessoas pretas, em outros recortes de diversidade, e que estão aí localizados em territórios para além dos grandes centros, né, considerando a área rural e também periféricas. Então, é um pouco do que eu sou e que eu brinco que eu tenho o privilégio, né, que eu posso chamar de privilégio e a honra, de somar propósito pessoal com estratégia e inteligência profissional. Realmente é um privilégio isso, né? E Josi, entrando um pouco no tema, né, do episódio, né, do título, né, que a gente falou, o título, eu falei do programa Vaitec, a próxima pergunta vai exatamente nesse sentido, né, para você nos contar um pouco mais, né, sobre esse programa, né, como é que ele foi criado, o que ele busca, né, para os nossos ouvintes, nossos espectadores conhecerem mais sobre o Vaitec, como estão sendo os impactos desse programa que já tem algum tempo que ele rola aqui na cidade de São Paulo, né? Boa. Então, o programa Vaitec, né, ele é um programa que valoriza, então, as iniciativas tecnológicas, né, lideradas por pessoas periféricas, então, que já nasceu ali em julho de 2013, por meio de uma política pública, né, e ele é gerenciado pela ADESAM, que é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, né, e aí, com todos esses anos de história, né, então a gente vai para a 10ª edição desse programa, ele se torna um case de sucesso, né, regional e nacional, quando a gente vai falar do desenvolvimento de negócios periféricos, né, e principalmente esse fomento de um ecossistema de inovação mais diverso, né, e aí, assim, o programa, né, ele tem como um dos principais objetivos ali, olhar para, né, impulsionar, na verdade, o empreendedorismo na periferia, uma vez que ele vai estimular, então, o fortalecimento de empreendimentos em estágio inicial, né, então, olhando para a modelagem de negócios, na verdade, estágio de tração, né, olhando para a modelagem de negócio, olhando para uma redefinição e a estruturação dos seus produtos, né, estruturação dos seus canais de comercialização, e, principalmente, né, ele tem como propósito também disseminar essa cultura de educação empreendedora, né, impulsionando e fomentando a inserção tanto de jovens de baixa renda, né, quanto esses públicos diversos no ecossistema de inovação, de tecnologia, né, e de empreendedorismo da cidade de São Paulo, né, e como consequência de tudo isso, alcança-se então justamente a promoção do desenvolvimento local e principalmente um fomento na geração de emprego e renda, né. Eu acho que para a gente falar um pouco desses números, né, Renata, Gustavo, nesses anos todos de projeto, a gente tem aí, né, projetos que significativamente tiveram um aumento médio, né, em todas as edições, então aumentam, né, mais de 70% ali no seu faturamento, a gente tem um aumento também de empregabilidade, né, empregos gerados por esses negócios, e aí a gente está olhando para dessa forma que a gente olha para o impacto e o desenvolvimento econômico que o programa promove, né, na cidade de São Paulo. Josi, uma pergunta, né? O programa ele está localizado, né? E você até citou, né? Surgiu uma política pública na cidade de São Paulo, mas vocês têm algum tipo de, pode ser através de outros programas, né? Mas de atuação em outros estados também? Ou pensam em levar esse programa para outros estados? E por que foi São Paulo que iniciou? Enfim, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Tá. O Vaitec, especificamente, ele é uma política pública da cidade de São Paulo, né, em que a gente, enquanto Instituto Core, a gente a consultoria, o executor técnico, né, desse programa, dessa metodologia. Mas, e aí, enfim, por isso que na cidade de São Paulo, exclusivamente o Vaitec. Mas, para além disso, olhando para a nossa atuação enquanto Instituto Core, que a gente tem uma atuação no cenário nacional, a gente tem outros programas também com o objetivo e com a intencionalidade de trabalhar o desenvolvimento de negócios periféricos,
como, por exemplo, o Amplitude Perifa, né, que é desenvolvido em parceria com a Coalizão pelo Impacto e também, né, o Instituto Elda Gerdau, e a gente está falando da região periférica de Porto Alegre. E aí o Amplitude Perifa, além de ter a intenção de desenvolver os negócios da periferia, esses negócios têm como recorte, né, que sejam negócios de impacto. Então, é a gente fomentando, mais uma vez, essa geração e esse desenvolvimento territorial de forma sustentável. Além do Amplitude Perifa, né, que é uma parceria com a Coalizão pelo Impacto e o Instituto Elda Gerdau, a gente também, ainda em São Paulo, em outros territórios, a gente desenvolve, né, e é responsável técnico pelo Perifa Empreendedora, que aí é uma parceria com a Liga Solidária, né, que tem como apoiador o BNDES. Né, e aí a gente, diferente do Vitec, o Perifa Empreendedor ele vai olhar para o desenvolvimento de negócios periféricos, mas numa perspectiva de negócios de base, negócios mais tradicionais. Né? No Vitec a gente está olhando para negócios de base tecnológica, mais inovadores, e já no Perifa Empreendedora são os negócios tradicionais de periferia, né, de comunidade. Aí a gente está falando do salão de beleza, do restaurante, a oficina mecânica, né, esses negócios em específico. Em todos eles, a gente tem como base, plano de fundo, a nossa metodologia de desenvolver o empreendedorismo, né, inclusivo. Que aí a gente alça a mão de entender as características dessa persona, né, esse público que vai ser alcançado, a adaptação de linguagem, que é bem importante. A gente faz uma revisão de paradigma de sucesso, que são os cases, né, em que a gente vai apresentar e que a gente vai evidenciar, olhando para uma jornada de empreendedorismo periférico, além de todo o processo da representatividade, né, Renato, que é muito importante. Bem legal a gente escutar isso e também em relação ao programa, né, ao Vitec, saber da longevidade desse programa, e a gente tem conversado agora aqui no Beabá vários temas relacionados às cidades, né, porque a gente tem um ano de eleição e a gente quer trazer esses temas para serem discutidos. E é legal quando a gente traz uma experiência como essa que fica perene, independentemente de qual prefeito, né? Porque a gente já teve, desde 2013, diferentes prefeitos na cidade de São Paulo, de diferentes partidos, e o programa segue, o que é uma coisa muito, muito boa de se ver, que não é o comum no nosso país, né? Que é quando troca-se o governo, troca-se tudo. Mas aí agora, voltando pro programa, como é que é o processo, né, de seleção, de apoio aos empreendedores que vão participar do programa, e como é que é feito também a parte de capacitação, mentoria, como é que rola tudo isso em relação aos empreendedores que querem participar do Vitec? Perfeito. Então, aí a gente, no processo de seleção, né, então a própria ADESAMPA, a Agência de Desenvolvimento aí da cidade de São Paulo, abrem, né, um edital público, então, de seleção ali, né, desses negócios, enfim, com todos os critérios, né, que vão desde o porte desses negócios, olhando também para o mercado, fontes de receita, né, critérios como diversidade da equipe, o grau de inovação, né, presente nessas iniciativas. Então, são alguns dos critérios que são definidos nesse processo seletivo. E, a partir disso, tem todo um processo de curadoria da equipe técnica, né, em que o negócio precisa, além de apresentar o modelo de negócio previamente, né, tem que apresentar um plano de trabalho também sobre, enfim, a potencial aplicação desse recurso, né, porque a gente está falando aí de um recurso de... a cada edição a gente tem uns ajustes, mais de R$45 mil por negócio, né, por iniciativa. Então, é preciso apresentar um plano de aplicação aí deste recurso, e que nesse processo seletivo, além do preenchimento de formulários e envio de todas as informações,
A gente tem também um processo curador, que esses negócios passam por uma banca, né, de avaliação, em que elas têm que apresentar o pitch ali do seu negócio, né? Então, uma apresentação pitch, né, uma apresentação curta desse negócio, para que, enfim, eles sejam avaliados conforme todos os critérios previamente definidos. Enfim, ao final, a gente tem ali, então, os 24 negócios selecionados que seguem para uma etapa de aceleração, né? E aí, quando a gente diz que seguem para uma etapa de aceleração, é todo um acompanhamento ao longo de 6 meses, né? Que giram em torno de a aplicação de conteúdos coletivos na perspectiva de gestão do negócio, né? E um acompanhamento individual por meio de consultorias com profissionais especializados também, além, né, do recebimento ali para que essas pessoas passem por esse processo de uma bolsa, né, e um capital, que a gente chama de capital paciente, né, nesse processo a ser investido no desenvolvimento e na escala do negócio. Josi, e eu tenho várias perguntas aqui, mas a gente vamos por partes, né? Achei interessante o processo, né? Se vocês puderem deixar, caso alguém tenha interesse, que esteja nos escutando, né, em participar do programa, se puder deixar algum link, alguma forma de chegar, acho que seria interessante também. E eu queria que você nos contasse um pouquinho, geralmente, quais os tipos de negócio que aparecem, né, que são selecionados, são negócios que, por exemplo, você citou, né, às vezes uma pessoa quer abrir o próprio negócio, como às vezes uma padaria, um restaurante, ou uma prestação de um serviço como cabeleireiro, enfim, ou é alguma coisa mais tecnológica mesmo, ou é um negócio que já tem um propósito social, que vai causar impacto para a região. Como que geralmente chegam esses negócios aí que serão participantes do programa Vitec? Boa. É isso, né, Renata? É importante trazer esse conceito, assim. Então, o objetivo do Vitec é a aceleração dos negócios, né? Então, a gente está falando de negócios que já possuem uma operação, né? Então, neste caso, a gente não... o perfil dos negócios atendidos não são negócios em estágio inicial, também não são negócios em uma etapa de ideação. Então, aqui o objetivo é escala, né? Então, é olhar para aquela operação que já acontece, para um faturamento que já acontece, para um atendimento ao cliente que já acontece, numa perspectiva de escalar, né? Que é aumentar aí, no final, esse fluxo de receita e geração de empregos, né? E aí, como critérios, a gente vai olhar principalmente do potencial inovador, né, desse negócio, vai olhar o segmento de mercado, né? Então, a gente tem ali, na última edição, né, na edição 9, por exemplo, negócios que são negócios que olham de forma inovadora para o apoio e a educação empreendedora de mulheres negras na perspectiva da gestão financeira, por exemplo. Então, uma plataforma, né, e aí a gente traz o elemento inovação para o processo, né, e a inovação não somente uma plataforma, por exemplo, mas uma inovação social, né, uma tecnologia social. Então, a gente tem, por exemplo, negócios que já passaram, como a Free Soul Food, que é um negócio social no segmento de alimentação, por exemplo, que olha para o processo de prestação de serviços, né, na área de alimentação, mas que eu acho que é importante aqui olhar uma alimentação saudável e inclusiva, que, enfim, tem todo o processo de comercialização, de cestas, de coffee breaks, de coquetéis para eventos e tudo mais, mas que tem um aspecto da inclusão e do impacto, que é promover a empregabilidade da população imigrante nesse processo, né, população migrante e negra da cidade de São Paulo. Então, aqui a gente tem fatores, né, então, exemplos de negócios que já possuem operação, tem objetivo de escala, né, a gente tem, olhando para equipes, né, o elemento diversidade, então esse também é um elemento presente aí nos negócios que passam pelo Vitec. A Free Soul Food, por exemplo, é liderado por 2 mulheres e 2 mulheres negras, e um negócio que, além de ser inovador, né, tenham também o elemento de impacto social, em alguma forma trabalham impacto social ou ambiental na sua operação.
Então, são de fato negócios, na sua definição, os negócios sociais, né? Não são empresas tradicionais que vão ter um lucro de pessoas, né, da periferia que querem desenvolver um negócio tradicional, ou nem necessariamente ONG. São negócios com potencial de escala que visam atender uma demanda de uma base de população proporcionado por pessoas também da periferia que vão estar atendendo essa demanda muitas vezes reprimida, certo? Só para confirmar aqui o entendimento. Exatamente, é exatamente isso, né? Assim, apesar da gente, né, olhar ali para o edital, não restringir a seleção apenas a negócios de impacto, né? Eu acho que isso é importante. A gente identifica, enfim, entre, né, os negócios selecionados, esse tipo de negócio que é negócios sociais, né? Negócios de impacto é isso. Diferente de organizações sociais, tem a intencionalidade de ter fins lucrativos e também trabalhar e resolver demandas sociais e ambientais. Só um comentário, Gustavo, rapidinho. Fica como dica de episódio. A gente nunca diferenciou impactos sociais, ONGs, a gente pode trazer aí, fica de spoiler, para o futuro. E a Josi já está convidada para falar com a gente para diferenciar isso mais a fundo. Coisa boa, ó. Inclusive eu vou fazer uma sugestão aqui ao vivo, depois a gente arruma um jeito de disponibilizar o link, porque a gente tem alguns conteúdos de modelagens nas redes sociais, tem, né, procura lá, Josi Santos, modelagem de negócio de impacto, né, que é justamente para que a gente traz as definições do que são os negócios de impacto, né, quais são as características, e no que diferencia aí as organizações do terceiro setor, que são as ONGs. Não, muito legal. Eu estou, inclusive, dando uma olhada no site aqui do Vitec, né, com o cronograma, com os vídeos que vocês têm lá, né, em relação à mentoria e tal, e na edição desse ano vocês já estão, já foram escolhidas, né, as empresas e os negócios que vão ser acelerados, né? Como é que está esse processo? Vocês já começaram, já estão fazendo a aceleração? Isso, então, né, então a Desampa já fez, né, já lançou o edital da 9ª edição, já foram selecionadas, né, os negócios que passam por essa aceleração. Então a gente, né, enquanto Instituto Córea, a gente já está atuando aí no acompanhamento na aceleração desses negócios. Então, inclusive, né, eu estou aqui também na cidade de São Paulo em função da gente ter realizado uma imersão presencial ali, né, o encontro de todos os selecionados nessa aceleração. Ele está acontecendo, mas é importante, é isso, né? Como o Renato perguntou, né, Gustavo, vocês conseguem acessar ali o site da Desampa, e aí no site da Desampa tem ali, né, a descrição do Vitec, tem todos os critérios de seleção, tem os vídeos cases, e também é importante que vocês estejam atentos e atentas para a nova edição, né, para a 10ª edição aí, que vai ficar na rede. Então, se eu fosse você, eu favoritava colocar ali nas minhas notificações Vitec. Isso aí, Josi. E só perguntando um pouco aqui também, Josi, eu acho que você está querendo falar sobre isso, né? Que você já falou 2 vezes comentando sobre as metodologias aí que vocês utilizam. Você citou um pouquinho antes, agora você comentou sobre alguns modelos que vocês usam de ferramentas que vocês usam para essas modelagens de negócio, enfim. Conta um pouquinho mais para a gente como que vocês trabalham nessas metodologias com essas empresas, o que vocês fazem às vezes de diferente que possa ser interessante para os nossos ouvintes. Boa, eu adoro falar essa parte, né? Que é justamente nesse lugar, entendendo a complexidade que é atuar com negócios, né? De territórios diversos, de públicos diversos. A gente, ao longo desses anos, né, de operação, assim, a gente desenvolveu uma metodologia que vai pensar o desenvolvimento dos negócios, tanto na perspectiva da pessoa empreendedora, quanto nas necessidades específicas da característica desse negócio. Então, por exemplo, a nossa metodologia, que ela é aplicada, né, a diversos programas em que a gente está como executora técnica, ela prevê, antes da gente olhar para o negócio, especificamente, um olhar para a pessoa empreendedora por trás desse negócio, trabalhando competências socioemocionais, para que, a partir do fortalecimento de competências socioemocionais, a gente também possa fortalecer as áreas estratégicas do negócio, né? Então, a gente olha para a pessoa empreendedora, a gente olha
para o perfil dessa iniciativa empreendedora, desenvolvendo habilidades e competências empreendedoras. E aí a gente está falando de estratégia, inovação, marketing, finanças, né? E ao mesmo tempo que a gente fomenta também essa formação e desenvolvimento de ecossistema, né? Então, entendendo que principalmente para grupos vulneráveis e para grupos minorizados, o empreendedorismo ele é às vezes solitário, né? Quando não é equipe, é muito solitário. Então, a gente fomenta de forma estratégica na nossa metodologia essa formação de rede e o que a gente chama ali de network, né? Que é essa rede, a quem a gente conhece, quem é que pode apoiar o nosso negócio. E aí a gente tem, né, como pilares o capital financeiro, porque, enfim, se tratando de negócios liderados por pessoas ou subrepresentadas ou em situação de vulnerabilidade social, a gente já entende, a gente já sabe que não basta a gente entregar conteúdo e capacitação técnica, né? A gente tem que entregar uma sustentação, uma base para que essa pessoa consiga minimamente dedicar tempo de exclusividade para o negócio e também ter um recurso para colocar em prática tudo aquilo que é desenvolvido e pensado enquanto conteúdo e abordagem teórica, né? E tem um outro elemento que a gente diz assim que é um elemento essencial, que é fomentar o capital social dessas pessoas, né? Desse público atingido. Que é assim, o que é fomentar o capital social, Josi? É a gente entender que, olhando para o aspecto da diversidade e grupos subrepresentados, a gente tem esse comprometimento que é quem eu conheço, né? E quem eu conheço que pode apoiar o meu negócio? Então, se eu não tenho privilégio em nascer em uma rede em que o meu pai é amigo do empresário tal, do investidor tal, como é que a gente fomenta esse capital social de forma intencional? Como é que a gente promove essas conexões e essas parcerias entre pessoas de universos distintos? Como é que a gente coloca uma pessoa empreendedora atendida pelo nosso programa em contato com um especialista de mercado em que ele, de forma orgânica, teria muito desafio para conectar? Como é que a gente traz um potencial investidor para contexto, né? Então, é uma metodologia viva, é uma metodologia pensada, né, olhando nas especificidades e necessidades dessas pessoas que a gente atende. Então, desde olhar quais são as necessidades de um negócio periférico que tem desafio, por exemplo, de acesso a capital 7 vezes maior do que um negócio no centro da cidade, como é que a gente olha para um negócio liderado por mulheres que tem o seu acesso a crédito negado, e como é que a gente fomenta isso de forma intencional, como é que a gente trabalha a linguagem, né? É isso, não é só a gente pegar aquilo que é trabalhado, produzido no Vale do Silício e dizer, ok, vamos fazer igual lá no território, né? E aí não é sobre a capacidade das pessoas de absorverem e de entenderem, porque a gente sabe que lá no território, assim como qualquer outro espaço, a gente tem pessoas extremamente competentes e inteligentes. Mas como é que a gente muda paradigma de sucesso? Como é que a gente traz outros cases, né, outros exemplos, ou outras pessoas inspiradoras nesse lugar? Como é que a gente traz um profissional? Isso tudo é elemento metodológico, tá, gente? Se vocês deixarem, eu vou ficar aqui 3 horas. Vai ser um podcast só de metodologia. Pode Como falar. é que a gente traz o elemento representatividade e inclusão para o momento de selecionar o profissional que vai conduzir aquele projeto? Porque também isso conta, né? Então, assim, quando a gente diz que a gente tem uma metodologia que pensa, né, em todo o processo de inclusão, necessidades específicas, e principalmente, não necessidade, potência, é a gente entender que a gente constrói uma metodologia que vai facilitar. E aí, tem também como plano de fundo o desenvolvimento territorial. E assim, né, venhamos e convenhamos, né, Gustavo, Renato, eu sou capixaba. Uma coisa é a periferia do Espírito Santo, outra coisa é a periferia de São Paulo, outra coisa é a periferia do Rio de Janeiro e Porto Alegre, por exemplo. Né? Então, a nossa base e a nossa metodologia, ela considera também essas especificidades. Né? Então, aqui a gente não está falando de um programa de prateleira, diz aqui, me dá aí um programa de empreendedorismo periférico, toma aqui, que é igual em todos os lugares. Então, a gente tem esse cuidado. Não, legal, que quando você falou desse cuidado, eu estava pensando nos desafios, né, que cada empreendedor tem, realmente em cada lugar, cada cidade, cada estado, esses desafios são distintos. Né? Você tem diferentes logísticas, diferente financiamento, órgãos de fomento, órgãos de controle, tudo isso vai mudar, demografia,
Né? E aí, pensando nos desafios que os empreendedores que fazem parte do projeto têm, o que você pensa que são os desafios mais complexos, mais amplos? É a parte de crédito, a parte de financiamento, é parte de conhecimento de mercado consumidor? O que você vê como os desafios mais maiores e que mais recorrentes entre os participantes do programa? Boa. E aí, Gustavo, eu vou ampliar um pouco, né, essa análise, tanto para os participantes do programa quanto para as pessoas do empreendedorismo periférico, né, como um todo, assim. Então, a gente tem, enfim, diversas pesquisas que apontam, né, essa realidade, inclusive uma pesquisa realizada recentemente pela FGV e a Fundação Arimax, ela vai falar justamente desse perfil dos empreendedores de impacto e principalmente dos perfis dos empreendedores da periferia, né? Primeiro, a principal dor é o acesso a crédito, é a receita, né? Para sustentar exatamente esse momento de desenvolvimento do negócio, para que justamente esses negócios eles superem o que a gente chama de vale da morte, né? Que é superar aqueles 3 primeiros anos de operação. Então, o acesso a crédito, enfim, nesse processo, a capital, né, a investimento, ele olhando para o capital inicial, por exemplo, ele é 37 vezes mais ofertado fora da periferia do que dentro da periferia, né? Então, a gente tem já aí um desafio que é gritante, né? Uma disparidade de oportunidades enorme. Outra questão, um desafio muito grande, é quando a gente olha justamente para o compartilhamento dessa jornada, dessa experiência. Então, assim, olhando para o processo de empreender na periferia, ele majoritariamente, dado diversas questões, que seja um empreender por necessidade, ou ainda que seja um empreender por propósito, ele ainda é um empreender solitário. Então, a gente tem ali esse desafio de uma pessoa empreendedora, né, enfim, seja um homem ou mulher, ou o gênero que for, sobrecarregado pelas atividades, muitas vezes em função de não ter esse acesso e essa sustentabilidade inicial do seu negócio, existe ali um compartilhamento de uma concorrência de tempo entre dedicar um negócio e ter que trabalhar para conseguir pagar as próprias contas e, enfim, para custear suas necessidades básicas, seja de moradia, enfim, seja de todos os aspectos. E é aí onde a gente diz que os empreendedores periféricos, né, muitas vezes perdem no processo. E uma coisa é você ter um tempo de dedicação em que você pode exclusivamente olhar para o seu negócio, porque você tem toda uma base, né? E aí você está empreendendo por propósito, por oportunidade. Outra coisa é justamente essa dificuldade de você ter que empreender, mas o seu negócio ainda não te traz uma sustentabilidade financeira, e aí você precisa trabalhar de outras formas para poder compensar esse recurso. Né? Então, por exemplo, como isso, né, Renato? Oi? A gente sabe como empreendedores bem o que é isso, nós dois. Vocês sabem exatamente o que é, né? A gente, enfim, tem que fazer as coisas no contraturno para justamente compensar aí esse tempo. E aí é onde a gente, né, entendendo desses desafios, eu volto de novo, a gente pensa em uma metodologia e programas que vão prever o acesso a capital, que vão disponibilizar para essa pessoa empreendedora um recurso para que ela tenha um tempo de dedicação exclusiva. Porque a gente sabe que isso é crucial no desenvolvimento do negócio. Então, assim, a gente está falando de desafios de acesso a crédito, desafio de equipe, a gente está falando de desafio de acesso a mercados também. É isso, né? Quais são os canais que eu posso disponibilizar o meu produto, apresentar o meu produto e o meu serviço? Então, tem esse desafio também de acesso a mercados. Então, a gente precisa trabalhar isso de forma intencional. Ok, eu vou produzir, eu vou desenvolver um produto e um serviço, mas se eu não acesso o mercado, né, aquilo vai ficar ali demanda reprimida. E aí, mais uma vez, a gente cai naquele vale ali, enfim, da morte. Tem um negócio incrível, uma proposta de valor incrível, uma solução incrível, mas que não acessa o mercado para que o mercado consiga, enfim, validar, consumir todos os pontos, assim. Só mais um ponto nesse sentido,
você falou muito do crédito, do acesso a crédito, do acesso ao investidor. Quem que são os investidores? Como fazer? Porque a gente, quando fala de investidor, pensa lá Faria Lima, pensa várias feiras de startups que já estão constituídas, mas está tudo lá no centro, né, na região, e sem olhar para as periferias. Quem é do cara que tem o dinheiro que vai sair dessa área para investir na periferia? Como é que é feito isso? Como está se dando esse processo? Boa. E aí, quando a gente vai falar de investimento, né, é bem importante isso, porque, enfim, a gente pode falar de investimento da perspectiva tanto o investimento individual, né, então aí a gente tem grandes, enfim, investidores que têm fundos individuais, por exemplo, enfim, com suas teses ali, né, uma tese de investimento quer dizer assim, tá, aqui a gente vai investir em negócios que tenham essas características, a gente vai investir em negócios periféricos, a gente vai investir em negócios da área da sustentabilidade, a gente vai investir em negócios de base tecnológica, a gente vai investir em negócios, enfim, e a gente tem alguns fundos com essas teses especificamente, e aí podem ser fundos privados, podem ser fundos particulares, a gente pode falar de um investimento, justamente como a gente tem a política pública, né, que prevê um investimento inicial, um capital inicial para o desenvolvimento desse negócio, entendendo toda essa jornada que eu trouxe anteriormente, né, essa jornada ali, passar pelo Vale da Morte, passar por esses desafios, a gente, olhando para investimento, falando do investimento social privado, então, grandes organizações que investem recursos em programas que têm o aporte de capital, né? Então, são essas diversas formas. Então, a gente tem investidores individuais, privados, que, para investir em recursos, demandam de uma participação nesse negócio, né? Então, por exemplo, eu acho que dá um exemplo bem tangível, assim, lá a Shark Tank da vida, né? Então, você vai lá, apresenta a sua solução para uma banca de potencial investidores, e aí eles oferecem um recurso em troca de uma participação, né, nesse negócio. A gente tem fundos que fazem investimento a fundo perdido, ou seja, né, não reembolsáveis, né? Então a gente está falando de um investimento em que a pessoa empreendedora não precisa reembolsar esse recurso, são de diversas ordens, assim, né, e é importante que a pessoa empreendedora, ela entenda mais, né, enfim, e que a gente facilite também esse entendimento, e principalmente, né, Gustavo, Renato aqui presente, a gente também, para não colocar toda a carga e a responsabilidade no lado da pessoa empreendedora, é importante que do lado das pessoas que estão investindo, também apliquem aí as suas medidas, né, afirmativas, que é construindo teses de investimento que contemplam aspectos da diversidade, porque a gente sabe, a gente tem aí pesquisas que apontam que, enfim, negócios liderados por mulheres, negócios liderados por pessoas pretas e periféricos têm todo esse desafio de acessar crédito. Vamos colocar aqui um elemento de diversidade, um critério de diversidade para facilitar esse investimento. Então, também tem esse olhar, né, esse cuidado intencional e estratégico do lado de lá também, né? Eu acho muito legal você trazer todas essas questões de metodologia e financiamento, Josi. Acho que é algo muito importante. E para ilustrar um pouco, né, o sucesso disso tudo, porque quando a gente faz algo com uma metodologia estruturada, igual as que você, né, nos apresentou, e esse acompanhamento das empresas, né, o sucesso, ele é certo, né, assim, grandes chances, né, de que a empresa vai prosperar, enfim. Então, para trazer uma ilustração, não sei se você tem alguma empresa, algum caso que você possa nos trazer para exemplificar, né, como que o programa um caso inspirador, né, com que essas metodologias trouxeram, né, de sucesso de negócios acelerados pela Vitec, né, destacando aí o papel de todo esse trabalho que vocês têm para o desenvolvimento desses negócios. Boa. Bem, uma coisa difícil até,
né, de falar, porque o Vitec é um sucesso, né, é de fato um sucesso, assim, e existem diversas histórias, assim, mas porque a gente tem um tempo aqui, eu vou trazer como evidência mais um code, né, que tem lá como missão, né, justamente reprogramar, olha que coisa incrível, reprogramar a quebrada através do ensino de tecnologia de qualidade para jovens de baixa renda, né? Então, a gente tem a Mais Um Code que, enfim, entra para o programa, né, vem fazer parte ali do Vitec e que a gente, enfim, já logo no início ali atende, né, todas essas necessidades de desenvolvimento territorial, revisita seu processo, seu modelo de negócio e sai como um dos cases faturando, né, e gerando oportunidades para sua quebrada, para sua região, e também a gente tem ali cases, enfim, na captação, né, porque assim, uma organização que já está captando recursos internacionais, né, premiado aí também fora do Brasil, enfim, e é motivo de muito orgulho para a gente, né, olhando para toda essa trajetória da Mais Um Code aí, e principalmente a passagem deles pelo Vitec, assim. Vale muito vocês pesquisarem um pouco mais ali da Mais Um Code, né? Tem diversas matérias, enfim, foram premiados, né, e reconhecidos pela sua atuação e principalmente pelo seu impacto aí no território. Bem legal, Josi. Acho que deixa bem claro, né? Ilustra toda essa nossa conversa que você trouxe, as metodologias, como que isso, né, os resultados que ela traz. E, bom, a gente já está chegando próximo aqui do nosso horário, né? Antes de finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem a todas as pessoas que estão nos escutando, empreendedores ou não, né, mas que possam se interessar pela temática e também que às vezes queiram buscar mais informações sobre o programa ou até mesmo sobre o Instituto Cora, onde que elas podem achar essas informações. Boa. Eu gosto de dizer, né, que falar especificamente do tema que é o empreendedorismo periférico, né, a gente aqui não está falando de necessidade, a gente não está falando de fragilidade, né? A gente está falando de potência. Então, primeiramente, colocar esse empreender periférico no lugar de potência, essa pessoa empreendedora periférica no lugar de inteligência, estratégia, inovação social, né? Enfim, a gente tem aí um potencial de geração de renda, de consumo, de pessoas que pertencem a esse grupo da periferia, que é de extrema importância para a gente. Dizer, enfim, às pessoas, né, que olhem, as pessoas que possuem, detêm ali o capital e o investimento, que olhem com mais atenção aí e mais estratégia para esse apoio ao desenvolvimento econômico sustentável, que a gente tanto fala, né, apoiando e investindo em negócios liderados aí por pessoas de grupos diversos e principalmente olhando para a periferia. Agradecer imensamente Renato e Gustavo pela oportunidade dessa troca, né, e dizer com muito orgulho, e eu tenho muito orgulho, né, de estar aí liderando uma organização, que é o Instituto Cora, que nasce com esse propósito, né, de promover uma inovação, um empreendedorismo diverso, inclusivo, assim, né, que, enfim, enquanto uma mulher negra, né, não fiz minha autodescrição, mas, enfim, sou uma mulher negra, e, enfim, entendo a necessidade, a importância de tudo isso que a gente está fazendo enquanto organização. E aí, agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar um pouco mais com vocês. E convidar para que vocês conheçam e sigam as redes sociais do Instituto Cora, né? Ali a gente está no LinkedIn, no Instagram, tem o site, e conheçam mais aí dos demais programas e a nossa iniciativa. Vem fazer parte desse movimento que a gente chama de Movimento Cora. Muito bom, Josi. Achei fantástico te conhecer. Você tem uma energia para falar, né? A gente percebe que é uma energia ótima, assim, deve ser uma delícia, né? É uma delícia ficar conversando, né? Querer conversar, continuar essa conversa aqui com vocês. Você entende muito sobre o tema. Inclusive, depois, se tiver a oportunidade de eu puder pegar seu contato, porque eu estou no mestrado, a minha dissertação fala sobre modelagem de negócios, mas com um viés mais para a economia circular. E eu vou precisar conversar com algumas pessoas que são da área, enfim,
Eu acho que você vai ser super bem-vinda aí para dar uns inputs aí. Tem spoiler, mas a gente tem um programa que se chama Amplitude Moda Circular, que é 100% conectado, mas isso fica um assunto para o próximo episódio. A gente volta aqui para contar um pouco mais do Amplitude Moda Circular e essas nossas iniciativas olhando para uma cadeia mais sustentável. Nossa, excelente, Josi. Vou querer conversar com você depois, vou dar um jeito de pegar seu contato aí com a Agatha. Mas adorei te conhecer, muitíssimo obrigado. E volte mais vezes. A gente já falou aí de 2 coisas que a gente pode voltar aqui para o podcast para conversar. Então tem muito tema para falar. Super convidada para retornar. Muito obrigado, Gustavo, e a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, e colocar aqui, né, eu entrei na página do Instituto Coria e vocês têm uma frase, né, que vocês colocaram lá no site, que atenuar a pobreza não é mesmo que criar prosperidade, que eu acho que a gente pode fechar, né, o episódio falando disso. Vamos buscar prosperidade mesmo e mostrar projetos como os que vocês têm feito, que trazem prosperidade para o nosso país, para as nossas periferias. E agradecer novamente a Josi, ao Instituto Coria, falar para quem quiser entrar lá no site do ADSAMPA para colocar os seus projetos, para visualizar como é que é o Vai-Tec, qual que é o processo seletivo em detalhes, que é a gente fazer cada vez mais girar essa roda de positividade. E agradecer de novo todo mundo, que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.